Olá, que bueno te encontrar novamente aqui. Nós outros estamos nos acercando a março, quando aqui em Chile todo empieza novamente. E muitos de nossos hermanos e hermanas han tomado um tempo de vacaciones familiares, aproveitando que há mais libertad em relação às restrições sanitárias, e nossa oração ha sido para que disfrutem com responsabilidade, pois os números de contágio han estado crescendo e preocupando novamente. Famílias queridas, pessoas cercanas se han contagiado, sendo que alguns por segunda vez, mesmo com todas as doses de las vacunas. Assim que mantengamos-nos alertas, aún não é tempo de bajar la guardia, já? Hemos enfocado nossa mirada em como devemos enfrentar este novo ano, seja desde o 1º de enero, 1º de março ou de qualquer outro dia. Assim que hoje me gostaria tocar um ponto pero muito importante. Não só para a hora, sino que para toda a tu vida. Me recuerdo quando minha mamã decidiu fazer a caminhada por el Camino de Santiago de Compostela, em Europa. Provavelmente já hayas escuchado a respeito desta ruta de peregrinação, que a maioria hace caminhando por dias, alguns por turismo, outros por deporte, e muitos em búsqueda de um peregrinaje espiritual. Seja a motivação que seja, uno empieza estudando o caminho e como deve enfrentá-lo. E algo que não falta em nenhum tutorial ou testemunho de pessoas que lo hicieron, é que não deves levar nada, absolutamente nada supérfluo em tu mochila. Cada grama que se põe em la mochila, com o passar de tempo, parece que se ha tornado 1 quilo, e mientras se vai avançando com o corpo cada vez mais fatigado, parece que se torna uma tonelada. Por mais incrível que pareça, um calcetim extra pode tornar-se um grande inimigo em la aventura. Me recuerdo na película em la qual o protagonista sale com a família para um viagem de uma destas casas rodantes, e mientras se vão detenindo no caminho, creio que alguém da família vai tomando como recuerdo uma pedra de cada lugar e las vai guardando, hasta que em um certo momento da viagem, a casa rodante já não tem força suficiente para seguir subindo na ruta e termina volvendo atrás. Pois bem, isto é o que a menudo nós outros estamos fazendo em nossas vidas. Pastor, como assim? Eu não sou tonto de carregar pedras em uma mochila. Literalmente, eu creio que não. Pero a questão é muito mais sutil que isto. Pois trata-se não de algo físico, sino que emocional e espiritual. Algo que não vemos, pero que de la mesma forma que uma mochila llena de rocas nos dificulta a caminhada, nos hace daño, perjudica não solamente nossas emoções, sino que hasta nosso físico. Miren, por exemplo, lo que Provérbios e Salmos declaram. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Gran remédio es el coração alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. E Salmos, capítulo 31, versículo 10. La vida se me va em angústias, e los años em lamentos. La tristeza está acabando com mis fuerzas, e mis huesos se vão debilitando. Há uma pedra que suele ponermos em nossas mochilas que se chama falta de perdão. Quando nós outros não perdonamos a nós outros mesmos por algo que hicimos, dissemos, decidimos, apoiamos ou simplesmente que pensamos. E também quando não perdonamos a outra pessoa por algo que nos causou dano. Se a primeira situação nunca te ha passado, quizás seja interessante reflexionar e pedir perdão por tu orgulho. Pero a segunda, creio que a todos nos ha tocado, hasta a menudo. Quem nunca ha pensado, nunca poderia perdonar a tal persona por tal coisa? Alguma vez te has sentido assim? Claro que sim. Porque todas as relações humanas nos exigem extender e receber o perdão em el caminho. Não há como não ser assim, porque todos nós outros somos imperfeitos, todos nós outros falhamos,
aunque por vezes nos ponemos em uma posição que os demais falham mais que nós outros. Ojo, porque não nos gusta reconhecer nossas falhas e las podemos estar escondendo de nós outros mesmos. Então, isso passa em relação a todos que nos cercam. Nossos papás terrenais, nossos hermanos, cônjuges, amigos, companheiros, a lista é interminável. Agora, muito importante, o que passa com o perdão é que podemos elegir ou não extendê-lo. E, queridos, pode parecer tentador retener o perdão de quienes nos han lastimado. E o inimigo nos engana para que pensemos que, ao não perdonar a alguém, temos algum tipo de poder sobre eles. Pero, em realidade, ao negar-nos a perdonar, nós continuamos dando-lhe o poder sobre nós outros ao passado, a los errores cometidos contra nós outros e as pessoas que los cometeram. É assim como se decidíramos mirar a pessoa ofensora através de las grades de uma prisão, quando em verdade lo hacemos desde adentro de la celda de la cárcel. Ou seja, a pessoa está afuera, levando livremente sua vida, mientras estás tão enfocado em ela, atrás de las grades, que não te apercebes que tu eres lo que está prisioneiro. E como nós temos a opção de perdonar, o grande absurdo desta situação é que é o mesmo que estar cerrado em la cárcel com a chave de las grades em tu próprio bolsillo. Pénsalo desta maneira. Cada vez que dices, nunca lo perdonaré por, estás revivendo o momento del dolor e está reforçando seu lugar prominente em tu memória. Jesus não morreu por nós outros para viver esclavizados a los males del passado. Ele cargou com todos os danos que nos han hecho e que nós outras hemos hecho a outras pessoas para que pudéssemos viver plenos e livres. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amou Deus ao mundo, que deu a su Hijo unigênito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que cree, no importa lo que haya hecho, pode receber o perdão de Deus e ter vida eterna. Jesus nos deu o exemplo para que lo seguíramos. Ou pensas que merecias o perdão de todos tus pecados, ofensas, desobediências, intransigências, errores e malos pensamentos? Pois ele se entregou em la cruz para pagar por todo isso. Para pagar tu deuda, ele se sacrificou em la cruz, como nosso Redentor, Salvador e intercessor. Leamos juntos 1 Juan, capítulo 2, versículos 1 hasta el 6. Mis queridos hijos, les escribo estas coisas para que no pequem. Pero, se alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercessor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Como sabemos se hemos chegado a conhecer a Deus? Se obedecemos sus mandamentos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamentos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Deus se manifesta plenamente em la vida del que obedece su palavra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Ele. El que afirma que permanece en Él deve vivir como Él vivió. Él vivió y murió perdonando los pecados, de início hasta el fin. Por isso, queridos, a clave para poder perdonar a los que nos han hecho daño, sea quem sea lo que sea, es mirar hacia la cruz. Com nossa vista puesta aí em la cruz,
reconocemos cuán grande es nuestro pecado y cuánto le costó a Dios la vida de su Hijo perdonar-nos. Quando reconhecemos esta abundância de perdão, perdão não merecido, que nós hemos recebido, nós começamos a ver que podemos estender também o perdão a quienes nos han prejudicado. Sim, podemos, incluídos aquelas pessoas que pensas que nunca poderás perdonar. Pero não quero que me malinterpretes, porque perdonar não significa poner-se em peligro al ignorar ou negar o comportamento abusivo. E não significa que hagamos la vista gorda al pecado. Deus não hizo esto por nosotros. Más bien, Ele nivelou la justiça por todos nuestros males em su Hijo inocente. Pense nisso. La ira completa por cada mal que as pessoas te hayan infligido se derramou sobre Jesus em la cruz. Multiplica tus dolores por toda la humanidade e quizás puedas ter uma aún muito distante ideia de lo que sofreu Jesus. Por mim, por ti, por cada pecador. Então, por que intentar tomar a justiça em tus próprias manos? Deja a justiça com el justo juez. Deja a justiça com Deus, que lá aplicará em seu devido tempo. Solamente quando compreendemos isto, somos liberados para perdonar a nossos ofensores. E, ao otorgar-lhes o perdão, em realidade, nós temos a oportunidade de enviar uma bendição que talvez nunca hayamos recebido. Desta maneira, nós podemos viver o Evangelho de estender a graça a aqueles que não o merecem. Recordemos a oração que Jesus ha ensinado. Mateus, capítulo 6, versículos 9 hasta el 15. Ustedes devem orar assim. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona-nos nuestras deudas, como também nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. E não nos dejes caer em tentação, sino livra-nos del maligno. Porque se perdonam a outros suas ofensas, também los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero se não perdonam a outros suas ofensas, tampouco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Infelizmente, para muitos, se tornou na repetição de palavras memorizadas. Não se pensa em lo que se está hablando. Quizás por isso Jesus explicou com mais ênfase o versículo 12. Perdona-nos nuestras deudas, como também nós outros hemos perdonado a nossos deudores. Porque suas palavras continuam nos versículos 14 e 15. Não terminam em el versículo 13, como suele terminar nossa oração do Padre Nuestro. Porque se perdonam a outros suas ofensas, também los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero se não perdonam a outros suas ofensas, tampouco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Jesus sabia que é uma questão difícil para nós outros. E que por isso mesmo passaríamos por alto esta parte em modo automático de vida. O perdão é fundamental para reajustar nossas vidas, para nos poner novamente em el trilho. Nós necessitamos de maneira absoluta do perdão. Quando retenemos o perdão, nós estamos tomando doses de veneno com o objetivo de matar o outro, o ofensor. Sim, em tu mente queres que ele muera, pero quem se envenena eres tu. É uma verdade dura, pero que necessita ser rescatada para que nós podamos viver sem o peso da mochila de pedras em nossas espaldas. A questão é tão séria que Deus declara que não quer receber nenhuma adoração.
Nenhuma alabança de nossa parte se não nos abrimos antes para receber ou entregar perdão. Leamos juntos Mateus capítulo 5, versículos 21 hasta el 24. Ustedes han oído que se dijo a sus antepassados, no mates, e todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, se estás presentando tu ofrenda en el altar e allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ali, delante del altar. Ve primeiro e reconcilia-te com tu hermano. Luego, vuelve e presenta tu ofrenda. A coisa vai tão mais allá de nossa arrogância, orgulho, medo, vergüenza, que Deus está mostrando um passo mais allá. Se crees que é difícil perdonar por algo que te hirió, que tal esta questão de que te recuerdas que tu hermano tem algo contra ti? Tu te das conta que passou algo que causaste dano ao outro, e mesmo sem concordar com isto, deixar todo a um lado, ir hacia ele e pedir perdão. Isto é amor em ação. Quantas vezes nós outros anelamos em nossas vidas por este momento, quando estamos do outro lado da moneda, do lado de aquele que é procurado para perdonar? Pois bem, empecemos por nós outros, sem esperar que o prójimo nos busque para acertar os ponteiros. O perdão não se trata do mérito do ofensor, sino de la decisão de la persona ofendida de hacerse el bem a si mesma, liberando-se de la pesada carga del rancor. Quem guarda e alimenta rancor se castiga a si mesmo por el daño que el outro lhe ha hecho, ahondando e fortalecendo las raízes de amargura. E de nada vale cortar la mala hierba dejando su raíz en el suelo, pois al fim e al cabo la raiz crescerá novamente la planta. Não se soluciona o problema sacando seus efeitos, sino que eliminando suas causas, ou seja, suas raízes. A palavra é clara quanto ao peligro de las raízes de amargura, que podem contaminar não somente nossas próprias vidas, sino que também de los que estão a nosso alrededor. Leamos juntos Hebreus capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, não seja que alguno deje de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura os estorbe, e por ella muitos sejam contaminados. Hasta pode passar que há tanto tempo que cargas com estas amarguras que te has tornado uma pessoa amargada, cerrada, e já nem te recuerdas, mas por quê? Pero la raiz sigue alimentando a planta. Então empieza pedindo ao Espírito Santo, que pode escudrinhar no mais profundo de nosso coração e mente, levando luz donde há tinieblas, que te muestre donde és que necessitas perdonar ou pedir perdão. 1 Coríntios 2, versículo 10. Pero Deus nos las revelou a nós outros por el Espírito, porque el Espírito todo lo escudrinha, aún lo profundo de Deus. O Espírito Santo te ajudará e te guiará quando te pones delante de Ele com essa disposição. Querido, querida, recibe a bendição del perdão de tu Padre Celestial. Dá a bendição del perdão a tus ofensores e camina em libertar, sabendo que tu Padre Celestial ha prometido corrigir todo o mal e limpiar cada lágrima para sempre. Perdona. Perdonar é bueno e liberador. Vacia tu mochila e camina melhor em la vida. Me gostaria ser uma oração por ti, assim como lo hago por mim mesmo, pois todos necessitamos dar esse passo em direção ao perdão.
Si queres experimentar esta vida sin el peso de la amargura generada por las heridas, baja ahora tu rostro, cierra tus ojos e habla com tu Padre Celestial. El Dios que não mediu esfuerzos para que pudiéramos ter esta vida que nada e nadie mais nos pode dar. Amém? Senhor, em tu presença, nós queremos, primeiro de todo, pedir-te perdão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes derramos que nosso orgulho, nosso egoísmo, egocentrismo, comandem nossas vidas, guiem a maneira de pensar. E por isso, muitas vezes, nós pensamos que não somos dignos de tu perdão e não lo merecemos. Pero tu nos dá o perdão quando nós de forma genuína nos arrepentimos. Graças por isto, Senhor. Perdona-nos, Senhor, por las vezes que deixamos ao lado essa verdade. Perdona-nos, Senhor, porque às vezes nos ponemos em uma posição tão cerrada que nós não queremos nos perdonar a nós mesmos. E aí não te entregamos nossas vidas para sermos limpios del pecado. Senhor, de la mesma forma, tantas e tantas vezes, nós não logramos perdonar. Nós nos sentimos tão heridos, tão injustiçados, Senhor, que nós simplesmente deixamos de escutar, Senhor, tu palavra e a maneira que tu trabalhas, Senhor, porque tu eres o justo juez e tu vas juzgar todas as coisas. E nós muitas vezes nos olvidamos deste e queremos tomar a justiça em nossas próprias mãos. E aí nos tornamos pessoas amargadas, porque não queremos perdonar. Queremos, de alguma forma, exercer uma pressão, um controle sobre a pessoa que nos heriu. E que tolos somos, Senhor. Ah, Padre, nos ajuda, Senhor, a sair da prisão que nós mesmos construímos ao nosso redor. Nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos, desta maneira de pensar, desta maneira de actuar. Senhor, que tu amor invada nossas vidas, Senhor, de uma forma torrencial e desborde, Senhor, a ponto de não deixarmos nenhuma situação sem perdão. Ajuda-nos, Senhor. Necessitamos, Senhor, da tua ajuda. Necessitamos que tu Espírito Santo nos mostre as situações que hasta nos olvidamos ou que deixamos tão aí embaixo da alfombra que já não vemos mais a situação, pero que está causando dano a está nos corroendo por adentro, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a trazer a nossa mente, a nossa consciência, as situações, as pessoas que nós necessitamos perdonar, necessitamos liberar perdão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver de forma clara, Senhor, tudo isto. E nos ajuda a ter a ousadia, a valentia de realmente ir contra esta nossa razão e dar o perdão. E poder ser ministros de paz. E poder ser também llenos de tu paz. Queremos, Senhor, viver desta maneira. Viver sem a mochila de pedras que nós mesmos vamos aí ponendo a cada dia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de uma forma mais ligeira, sem este peso, Senhor, sobre nossas espaldas. Ajuda-nos, Senhor, porque só tu, Senhor, podes sacar este peso, porque já recebiste este peso sobre ti, em la cruz del Calvário. Graças, Jesus. Que nunca poderíamos pagar o preço que tu pagaste por mis pecados e por os pecados de cada pessoa que está aqui agora fazendo esta oração. Graças, Senhor. Graças por nos estender o perdão. Ajuda-nos, Senhor, a ser portadores desta buena nueva. Ajuda-nos a estender o perdão também, para que as pessoas conozcam em la prática
nuestro Dios. Porque si tú nos perdonaste de esta manera, sin merecermos, por puro amor, graça e misericórdia, nosotros que tenemos a ti, viviendo en nuestros corazones, tu Espíritu Santo, em nuestras vidas, porque te aceitamos como Senhor e Salvador de nuestras vidas, Jesus. Nosotros também podemos hacerlo, porque es tu poder obrando em nosotros, não nossa vontade, não nossa fortaleza, nossa valentia, não. Es tu poder que vai em nosotros e a partir de nosotros. Ajuda-nos, Senhor, a perdonar e receber perdão. Sabemos, Senhor, que este mundo necessita disto, necessita desta prática. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a não guardar rancor. Ajuda-nos, Senhor, a não guardar amargura, Senhor, em nossos corações. Que podamos sacar as raízes de amargura aí, por la raiz, e não deixá-la crescer, florescer e frutificar. Graças, Senhor. Queremos dar tus frutos, não estes frutos malos, pero tus frutos que são buenos, para tu glória, Senhor, todo el tempo. Te damos graças, Senhor. Graças, porque sabemos que não estamos solos nesta caminhada. Tu nos vai ajudar, Senhor, em cada passo, quando nos ponemos em tus manos. E é isto que estamos assim agora, Senhor. Recebe nossas vidas em tus manos, Senhor. Guia-nos, guarda-nos, fortalece-nos, Senhor, para que podamos fazer todo da maneira que tu nos enseñas a ser. Graças, Senhor, te damos. Em nome de tu Hijo amado, Jesus. Amém e amém. Neste mesmo espírito, te invito a cantarmos uma canção que habla justamente que quem nos dá a liberdade é Cristo. Disfrutemos desta liberdade. Que Deus te bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor.
dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Ay,